Olá, uma excelente noite a você. Eu sou o irmão Michael Goulart e acolho você no programa Primeiro Plano desse dia. Aqui você acompanha tudo o que aconteceu e foi destaque na TV das Bênçãos do Pai, na TV Pai Eterno. Você vai ver matérias especiais sobre a igreja, assuntos de saúde, políticas, ações sociais e muito mais. A cidade turística de Maragogi recebe todos os anos milhares de fiéis para participarem do Maragofé, um dos maiores eventos religiosos da região norte, organizado pela paróquia de Santo Antônio, que há mais de 20 anos vem anunciando o amor de Deus no coração da Costa dos Corais. Você assiste agora. E com esta vista maravilhosa é que a fé foi anunciada através do evento Maragofé, realizado entre os dias 19 e 22 de janeiro em Maragogi, Alagoas. A cidade de Maragogi atrai todos os anos milhares de turistas e, como forma de evangelização, a Igreja Católica, através da paróquia de Santo Antônio, resolveu criar um evento na orla da praia da cidade que anuncia o amor de Deus no coração da Costa dos Corais. O Maragofé já está na sua 21ª edição. Ele nasceu, da inspiração do nosso então seminarista Antônio Júnior, e que na atualidade hoje é o nosso pároco da cidade, no sentido de que, com muita ousadia até, porque mês de janeiro é um mês onde a gente tem um alto fluxo de turistas e veranistas aqui na região, aqui na cidade, perdão, e ele, atendendo a esse chamado, foi em busca da realização desse grande evento e que no decorrer dos anos foi tomando aí proporções que hoje a gente pode dizer que é um dos maiores eventos católicos do estado de Alagoas, né? E ele acontece de quinta a domingo, sempre na segunda quinzena do mês de janeiro, e são 4 dias de muito louvor, de muita oração, de missas, adoração, shows de evangelização, tudo isso buscando atingir não só a nossa comunidade local, nossa comunidade paroquial, mas também aqueles que visitam a nossa cidade. O evento contou com a participação de grandes nomes da música da Igreja Católica, além de grandes pregadores que falaram sobre o amor de Deus. O Maragofé vem colaborar com o desenvolvimento turístico da cidade, fomentando o turismo religioso, diferente dos outros atrativos, já que o evento tem como motivação fundamental a fé das pessoas. Nós tivemos um público estimado aí de 8 a 10 mil pessoas participando, circulando, pela praça de eventos aqui de Maragogi, onde acontece, onde se torna, como nós dizemos aqui, um palco da fé, uma catedral ao ar livre, aonde são aí atingidos não só aqueles que efetivamente estão participando, que vêm para a cidade para participar do Maragofé, que vêm nas caravanas, mas também aqueles que passam pela praça de eventos. São turistas que de repente estão passeando pela orla da cidade e de repente se deparam com aquele palco, com aquele clamor, de Deus a tudo aquilo que está acontecendo, é tudo aquilo que a gente pede nas nossas orações. E aí eles ali se deparam e muitos não entendem, porque nunca viram talvez, uma capela do Santíssimo, que está ali montada para adoração, a Casa de Maria, que foi uma das nossas novidades nesse ano, e aquele palco por onde passam padres, cantores católicos, pregadores, enfim, é uma grande surpresa, uma grande surpresa da fé, é uma alegria para a gente. O Maragofé conta com uma projeção nacional nos principais meios de comunicação católicos do Brasil, como também nos principais jornais,
TV e mídias sociais de Alagoas. Com um público estimado de 10 mil pessoas durante os 4 dias de evento, o Maragofé tem sido um bálsamo para muitas pessoas que buscam no evento um alívio para os fardos diários e males que assolam a nossa sociedade. A coordenadora do evento, Virgínia, conta qual foi a novidade este ano e diz que ano que vem já tem data certa para o evento. O nosso pároco, Padre Júnior, ele é uma pessoa, ele é iluminado, né? É essa palavra que a gente diz, que a gente pode dizer, e nós estávamos iniciando a montagem do evento e ele percebeu que simultaneamente a cidade estava desmanchando a decoração de Natal. E próximo da praça onde acontece esse evento, tinha a casa do Papai Noel. E ele prontamente, e por inspiração também divina, teve, né, a inspiração de dizer: isso vai se transformar na Casa de Maria. Então, nós decoramos, nós colocamos um espaço digno da Mãezinha do Céu. E foi algo assim, foi surpreendente, porque tínhamos o Santíssimo, né, ali de um lado e Nossa Senhora do outro, procurando, estando ali junto conosco durante todo o evento. Agora, mudando de assunto, vamos falar sobre gírias de várias regiões do Brasil. Quando falamos de linguagem, o nosso Brasil é muito diversificado, não é mesmo? São sotaques, dialetos, gírias e diferentes formas de se expressar, que variam de região para região. Nossos repórteres prepararam uma matéria sobre esse assunto. Vamos ver. Fala, Cleide! Hoje vamos falar sobre algo que mesmo de maneira involuntária temos em nosso vocabulário. Estou falando das gírias, que variam de acordo com as gerações, com os estados, com as pessoas que estão em nosso convívio. Começo falando aqui que gíria é um termo utilizado para se referir a alguma palavra ou expressão de uma maneira informal, popular, saindo dos termos oficiais da língua. E muitas vezes essas palavras utilizadas variam muito de acordo com a região onde estamos. O tempo também faz essa variação do vocabulário acontecer. Olha um exemplo. Antigamente, a palavra broto era bem utilizada para se referir a uma pessoa bonita. É um exemplo de gíria. Hoje em dia, tem quem chame de gata, trenzinho, bombom e muito mais. Por isso, vou chamar os meus colegas de reportagem espalhados aqui pelo país para contar um pouco mais pra gente sobre expressões que são bem comuns nos locais onde eles estão. Eu começo com você, Lohane, que está aqui pertinho de Goiás. Fala aí. Oi, Alex. Aqui em Brasília é uma mistura de culturas, então tem várias gírias emprestadas de outras regiões do Brasil, como o oxe, que veio lá da Bahia e é muito usado por aqui. Mas nada melhor do que um próprio brasiliense para explicar e contar mais sobre as gírias usadas aqui no DF. Vou fazer uma videochamada para Camila. Ela nasceu em Brasília e vai contar pra gente. Oi, Camila, quais são as gírias que você mais usa? Oi, Lohane, tudo bem? As principais gírias que eu uso são véi, eita poxa, boto fé. Tem também se pá, que é aquela que a gente usa quando não tem muita certeza. Alguém te chama pra alguma coisa e fala, talvez eu vou, se pá eu vou. E tem também aquela cabuloso que a gente usa pra definir alguma coisa extraordinária que aconteceu com a gente, seja boa ou ruim. Tá aí, pessoal, vocês conheciam alguma dessas? Agora eu quero saber da Simone, quais são as gírias usadas por aí? Olá, Lohane, que reportagem massa! Eita, arretada, égua. Vou explicar. As gírias arretada, eita, massa, égua, quer dizer aqui no Nordeste e no Norte do país que algo é muito bom. A gíria arretado ganha uma outra conotação também aqui no Nordeste, que quer dizer chateado. Olha, são tantas gírias que eu fico azuretada, ou seja, confusa. Eu vou colocar tudo em ordem para que você não venha mangar de mim, que é o mesmo que dizer sorrir de algo que eu estou falando.
Eu vou encerrar aqui a minha passagem, aqui nessa reportagem, antes de ficar amorgada, que é o mesmo de ficar triste por ter tantas gírias para falar. E vou passar para o Alan, para que ele não fique avexado, que é o mesmo de apressado. Vice, Alan? Pronto. Opa, Simone, firmeza, ou melhor, tudo certo? Véi, não preciso nem ir muito longe para falar das gírias. A própria capital paulista tem suas palavras, tá ligado? Aqui as palavras estão muito vinculadas à linguagem das periferias. Tipo assim, por aqui os manos vão na padoca comprar pão, bebem uma breja bem gelada no bar e andam de busão. Eu poderia ficar mocota falando aqui, ou melhor, muito tempo aqui comentando sobre as gírias, mas vou parar de moscar nessa reportagem e mandar um papo reto para Tiara. Tiara, como são as gírias aí no Centro-Oeste? Olá, Alan! Aqui no Centro-Oeste também é um local rico em gírias. Você aí de casa já ouviu falar em bitelo? Isso para nós significa algo grande. Outra gíria bem usada é pé de boi, quando vai referir que a pessoa é trabalhadora. E quando uma pessoa está com perrengue, quer dizer que está doente. Mas as gírias dos goianos são específicas aqui do estado de Goiás. Olha só, nem é o jeitinho do goiano dizer não. Bom demais da conta. Para o goiano, quando algo é bom demais da conta, quer dizer que é muito bom, é excelente. Vamos ali no córrego? Isso significa que vamos tomar um banho em algum córrego. E pular o corguinho significa que fez algo que deveria ser feito. Ô menino custoso! Custoso quer dizer que a pessoa custosa é aquela difícil, sapeca. Ou também pode ser uma situação complicada. E rensga! Essa gíria eu confesso que falo muito e é usada para expressar algo surpreendente, tipo, rensga, ganhei um aumento de salário. Uai, é bem mineiro, mas nós goianos também falamos muito. E para finalizar, as gírias, todos aqui do estado conhecem bem, é pra acabar com os piqui do Goiás, que significa algo muito bom ou algo ruim. Por exemplo, estou parada no trânsito, é pra acabar com os piqui do Goiás. Alex, é com você. Valeu, Tiara! Viu só quanta variação e quantos termos diferentes para falar da mesma coisa? Agora, olha só, você já sabe, o cuidado com os idosos é uma tarefa muito especial e necessita de muita atenção. O Recanto Dom Orione é um lar que acolhe os idosos com muito amor e carinho pelos nossos benfeitores orionitas da Igreja Católica de Goiânia. Vamos acompanhar na reportagem de Tiara Castilho. Um lar onde as pessoas se respeitam, se cuidam e se divertem. Estamos no abrigo para idosos Recanto Dom Orione, em Goiânia, Goiás, que foi construído pelos orionistas da Igreja Católica. No rosto, a gente observa as marcas de expressão que revelam a idade. Aqui são moradores que têm entre 60 a 96 anos, que recebem cuidados para ter uma vida tranquila. Dona Domingas tem 64 anos, está no local há cerca de 8 meses. Para ela, o acolhimento que recebe é essencial para continuar na jornada da vida. Muito bem, graças a Deus. Aqui é a mesma coisa eu estar na casa da minha família. E a Ana Carolina, que é fisioterapeuta e responsável técnica aqui pelo local, vai explicar para a gente quais são os principais cuidados que se deve ter com os idosos. Bom, aqui o nosso recanto, né, uma instituição para idosos, nós temos as principais atividades, que elas vão desde a parte física, os cuidados de higiene, limpeza, né, a tricotomia, toda a parte de higienização do idoso e também a parte mental, onde a gente trabalha também com a parte lúdica, a fisioterapia, que é o ganho de mobilidade, né, ensinam os idosos a adaptar à nova realidade que eles estão vivendo, que é o próprio envelhecimento. E aí vai também, né, agregando toda a área que vai a parte de nutrição, a parte da lavanderia, serviços gerais, tudo isso estão inerentes aos cuidados com os idosos. Muita gente pensa que o cuidado é especificamente dar o banho, dar o medicamento, mas não. É um
global, né? Envolve de uma forma geral todas as áreas para que aquele idoso tenha no final os cuidados necessários. E aqui existe uma rotina, por exemplo, o momento de levantar, de tomar banho, é tudo cronometrado? É tudo cronometrado, né? Às 7 horas da manhã eles levantam, tomam o café da manhã, retornam para o quarto para o banho. Após o banho eles têm a colação, que é um lanche entre o café da manhã e o almoço. Posteriormente ele tem as atividades. Aí entra a fisioterapia, o trabalho com a nutrição, o trabalho com os artesanatos, jogos, e 11 horas o almoço. 2h30 tem o lanche e às 17 horas também a janta, e no finalzinho da noite, às 20 horas, uma ceia para eles. Nesses intervalos de almoço, a parte nutricional, tem as atividades também para eles. Ana Carolina, ao longo da vida a gente sempre fala dessa questão da alimentação, que é algo muito importante para a gente seguir uma alimentação saudável ao longo da vida. Essa alimentação aqui, ela segue algum padrão? Tem algum idoso que chega para vocês aqui cuidarem e realmente teve uma vida não muito saudável? Como que é feita essa adaptação? Sim, nós temos vários idosos que chegam aqui, que muitas vezes moravam sozinhos, e chega uma determinada época que já não consegue fazer todas as suas alimentações de forma saudável, né? Nós temos o trabalho aqui com a nutricionista, ela faz 6 refeições diárias, todas com cardápio, e temos os cardápios específicos para cada idoso. Então, se eu tenho um idoso que ele está numa fase de desidratação, né, um idoso que ele não veio de uma alimentação inadequada, é feita toda uma adequação de forma gradativa para que ele não possa estranhar também e ele possa alimentar de forma saudável. Idosos com diabetes, nós temos as restrições para eles, né? Tudo feito com a nutricionista perante o cardápio que ela monta semanal. Os cuidados com as pessoas idosas são essenciais. Essa população é mais vulnerável e a atenção deve ser intensa a fim de garantir a qualidade de vida. Nessa fase é muito comum a falta de equilíbrio, de sensibilidade nas mãos e pés, movimentos mais lentos, visão e audição com redução da qualidade, entre outros. Aqui, para ajudar a melhorar alguns aspectos físicos, a fisioterapia é realizada de forma individual, para auxiliar no equilíbrio, na coordenação, recuperar a flexibilidade, ajudar no tratamento, fortalecer os músculos, entre outras vantagens que são sentidas no dia a dia. Mas além de cuidar da saúde de forma geral, a mente também precisa estar bem. Por aqui, uma das diversões tem sido as partidas de dominó, onde os amigos, moradores do abrigo, se reúnem para uma boa competição. E todo esse ambiente familiar foi o que sempre pediu Dona Francisca Leite, de 70 anos, que está há pouco tempo no local, mas, segundo ela, suficiente para entender que foi o que sempre pediu a Deus. Já trabalhei muito na vida, agora cheguei a essa idade e pedia sempre a Deus. Muito daqui e das pessoas que trabalham aqui, que elas zelam da gente. Eu fico até meio assim, meio constrangida delas me tratarem tão bem assim, sabe? Às vezes fico com vergonha. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no Brasil existem mais de 30 milhões de idosos, o que representa cerca de 14% de toda a população. Além dos cuidados essenciais com essa população, é preciso que haja respeito. Nós estamos vivendo hoje e vamos, daqui para frente, nós teremos um país de idosos, e nós vemos ainda poucas políticas públicas para esses idosos. E uma das políticas públicas essenciais é relacionada a esse respeito, Eles viveram ao longo de uma vida, independente de como foi a vida deles, a nossa função é respeitá-los, Respeitá-los na sua individualidade, respeitar da forma como eles querem viver e morar dentro dessa instituição. Claro que nós temos nossas regras, mas eles também têm, a gente tem que deixar esse respeito se inserido neles, É o horário de tomar banho, é o horário de alimentar, mas ele gosta de escutar um som, ele gosta de dormir mais cedo, por que não deixar ele respeitar? Além disso, nós temos o respeito também verbal, o respeito de acolher, de escutar, de aceitar aquele idoso da forma como ele é.
O Primeiro Plano volta já e eu conto com a sua companhia. Até já! Estamos de volta com o programa Primeiro Plano. A história de vida de uma estudante chamada Ana Beatriz, de 18 anos, parece até que saiu de um filme, mas é uma pura realidade. A jovem que adora caçar asteroides ganhou o prêmio da NASA após identificar 9 corpos celestes. O Alan Ribeiro conversou com ela e nos conta mais sobre essa história. Vamos assistir. Já olhou para o céu e imaginou que existe uma infinidade de coisas a serem descobertas pelo ser humano? E para desvendar o universo, verdadeiros caçadores buscam encontrar o novo. E a Ana Beatriz Rodrigues, de 18 anos, é uma dessas pessoas. Ela já descobriu 9 asteroides em um projeto em parceria com a NASA. O legal, assim, quando você participa desse projeto é que você vai receber imagens do cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, e daí você vai decodificar essas imagens e colocar num software que se chama Astrométrica. E daí nesse software, essas imagens pode virar um GIF, né, um vídeo. Então, ou você olhando assim as imagens, quando ela vira um vídeo, aí você fala, caramba, isso aqui tá se mexendo, provavelmente é um asteroide. Aí você bate com alguns gráficos que a gente recebe e tudo mais. Quando encontram os corpos celestes, os estudantes precisam indicar em que lugar ele está, o quão visível ele é e qual a sua velocidade. Esses dados são depois encaminhados aos cientistas. E todo o incentivo para gostar tanto do espaço veio da sala de aula. Meus 2 professores de física, o Arthur e o João, eles me incentivaram muito nessas áreas. Então, eles me mandavam curso, me mandavam atividades diferentes. Então, assim, basicamente eu fui incentivada. E a Ana Beatriz sabe da importância do seu papel para a ciência e quer ver mais mulheres como ela fazendo novas descobertas. Que a gente sabe que a ciência ainda é um pouco hostil com mulheres. Então, principalmente para mulheres, não desista e se apoie em outras mulheres grandes, porque tem muitas mulheres assim, incríveis na ciência e você pode se apoiar, né, em ombros gigantes assim, então se apoie em outras mulheres e não desista de fazer projetos. E assim como as estrelas, Ana Beatriz sonha em brilhar ainda mais e fazer com que outros astros possam também ter sua luz própria. Eu me vejo tentando fazer ciência no Brasil. Na verdade, eu até falo isso muitas vezes em entrevistas, que enquanto o Brasil me querer aqui, eu vou ficar aqui. Então, eu preciso de incentivo também, né, na parte de ciência e tudo mais, mas eu quero fazer ciência, especificamente pesquisa no Brasil e na parte de física, né? Então, eu quero fazer uma graduação em física, daqui 10 anos eu quero terminar essa graduação e, quem sabe, tá fazendo um pós-doutorado, um mestrado. Então, eu pretendo seguir essa carreira e, principalmente, continuar divulgando ciência, para que mais pessoas tenham oportunidade de participar de projetos igual eu participei. Falando de saúde, o fígado é um órgão vital que tem como função processar nutrientes, auxiliar na filtragem do sangue e combater infecções. E mudanças de alimentação e hábitos mais saudáveis são fundamentais para manter esse órgão saudável. Agora, nós vamos assistir uma matéria feita pela Maíra Oliveira. Exagerou nas festas de fim de ano e agora sente aquele estômago inchado até hoje e pensa que pode ser um problema de estômago? Mas isso pode ser causado por um problema no fígado. E nós vamos falar sobre esse assunto, sobre as doenças que podem vir através do fígado. Quem vai falar pra gente é o Rafael Ximenes, ele é hepatologista e vai contar um pouco sobre o fígado. Bom dia, Rafael, tudo bem com você? Bom dia, tudo jóia? Queria primeiro agradecer a oportunidade de participar do programa. Então, muita gente tem essa dúvida, né, Rafael, sobre o estômago, o fígado. O que é aquela comida que pesou no estômago? Ele pode afetar o fígado ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Explica pra gente sobre isso. Certo. As doenças do fígado são doenças muito silenciosas, então geralmente a gente não tem muito sintoma até ela chegar numa fase muito avançada. Mas muitas vezes as pessoas associam esses sintomas do estômago com alterações do fígado. E até certo ponto isso pode ter correlação, porque quando o fígado não está bem, ele tem repercussão no organismo todo, incluindo no estômago também.
E a gente está falando dessa questão do final de ano, né, de comer muito, de exagerar na comida do final de ano, porque essas doenças que vêm do final de ano para cá é que podem afetar o fígado, né, por ter uma duração maior, então chegar até os dias de hoje, é isso? Exatamente. O fígado, ele tem uma reserva muito grande, uma capacidade de regeneração muito grande. Então, para a gente ter doenças graves do fígado, na maioria das vezes, são muitos meses ou anos, né, de agressões a esse órgão para ele realmente ter problemas. E vamos dar dicas para as pessoas de casa. O que comer e o que não comer para prevenir aquela gordura no fígado e ter, assim, mais saúde? A gordura no fígado, hoje é a doença crônica do fígado mais comum no mundo todo, né? Tem estimativas de que até 25% da população adulta tenha gordura no fígado. Ela pode vir de várias causas diferentes, mas a alimentação tem um papel importante nessa doença. Então, dos alimentos, aqueles que mais têm relação com gordura no fígado são açúcares e carboidratos, né? Dentre os açúcares, a frutose, que ela está presente em vários alimentos industrializados para adoçar esses alimentos, ela parece ser o grande vilão. Então, refrigerante, suco, doces, né, muita massa, arroz, pão, tudo isso pode piorar a gordura no fígado. Passaram as festas de fim de ano, muita gente agora quer voltar para a academia para queimar aquela gordurinha e acabam entrando nos suplementos. O suplemento, ele faz mal para o fígado ou não? Alguns suplementos, eles podem causar lesão no fígado. Não é comum, é um evento raro, mas quando acontece pode ser grave. Os anabolizantes, esses são mais frequentes como causa de lesão no fígado, mas mesmo outros suplementos também podem causar problema. E reforçar que a academia em si é muito boa, né? Atividade física para a saúde como um todo, incluindo para o fígado, faz muito bem. Rafael, os problemas no fígado, eles podem evoluir de maneira bem silenciosa, né? Quase a gente não identifica esses problemas. Como identificar realmente se o problema é no fígado, como tratar, como procurar ajuda? Qual é a sua dica? Tem duas situações que são importantes, né? Uma delas é quando a gente já tem sintomas específicos do fígado e isso mostra para a gente uma gravidade muito maior, o paciente tem que procurar assistência médica de forma mais rápida. Seria, por exemplo, a icterícia, que é o branco do olho ficar amarelado, a pele amarelada, vômitos com sangue, acúmulo de água na barriga, ou seja, situações graves que a gente não quer esperar chegar até elas para descobrir. Então, outra estratégia é que todas as pessoas que têm algum fator de risco para a doença do fígado procurem fazer um check-up desse órgão. Então, por exemplo, quem ingere bebida alcoólica, quem está acima do peso ou tem diabetes, que são fatores de risco para a gordura no fígado, aquelas pessoas que já receberam transfusão de sangue, que é um fator de risco para adquirir uma hepatite por vírus, todas essas, e até se a gente for simplificar, toda pessoa acima de 40 anos deveria fazer um check-up desse órgão para saber se está tudo bem. Vamos falar sobre pastoral carcerária e o trabalho de voluntários que se dedicam às pessoas aprisionadas, oferecendo assistência humanitária, além da partilha e do anúncio da Boa Nova de Deus. A Pastoral Carcerária Nacional lançou um relatório sobre tortura em tempo de encarceramento em massa. Vamos saber detalhes sobre esse assunto e como atua a pastoral aqui no Brasil. Uma das pastorais da Igreja Católica que atua no mundo inteiro. A Pastoral Carcerária tem como missão levar aos que sofrem na prisão a mensagem de que são amados por Deus. Essa acolhida alcança também quem está fora das grades. Chega aos familiares daqueles que estão privados de liberdade. Uma familiar de Goiânia me ligou e falou que estava em frente da porta do presídio e não podia entrar, embora fez registro, embora tenha a carteira de visita, tem os documentos, não podiam entrar na unidade prisional. Um caso concreto que a gente conseguiu mediar a familiar com a Defensoria Pública, ela tinha suspensão da visita por 180 dias, ou seja, uns 6 meses, né, sem ver o seu filho, e ela entrou em contato com a gente
entrou em contato com a Defensoria Pública e eles conseguiram reverter isso, porque no processo administrativo estavam falando que ela tinha entregue droga para o filho lá dentro. Só que eles não tinham aberto nenhum BO, ela não tinha nenhuma indiciação na polícia. Se ela tivesse feito isso, ela teria que ter sido indiciada, teria um processo contra ela. A partir de experiências assim, foi lançado nesta terça-feira o relatório Vozes e Dados da Tortura em Tempos de Encarceramento em Massa 2022, que aponta um aumento de 37,65% no número de denúncias de casos de tortura no sistema penitenciário do país. Especialmente no tempo da pandemia, nós vimos um aumento. E recentemente também, o que não é novidade para nós, nesse tempo de 2022 também aumentou. Sem dúvida, uma questão é o aumento da militarização no cárcere. A gente percebe bastante, desde que existe essa tal de polícia penal, a violência aumentou bastante. A violência no cárcere, como também as restrições nos presídios, no acesso, seja pelas familiares, como também pela pastoral carcerária, pelas visitas religiosas. Mas o endurecimento do sistema prisional, isso dá para ver e perceber em todos os estados da federação aqui no Brasil. Entre os pontos abordados no estudo são as várias formas que caracterizam a tortura. Tortura não é só agressão, né? É também você ficar sem água, sem comida, sem ter onde dormir, tudo isso é tortura também. Então, acho que a gente começa a receber mais denúncias, que as familiares, os denunciantes em geral, começam a perceber isso também. A pastoral carcerária possui o banco de dados há 6 anos. O relatório atual abrange o período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de julho de 2022. Das 369 denúncias realizadas, 223 foram registradas. Negligências, agressões físicas, tratamento humilhante e violação ao direito de visita dos familiares são algumas das denúncias. Para garantir o cumprimento da lei, é preciso procurar as instituições da justiça ligadas aos direitos humanos. Para a Defensoria Pública, o Núcleo de Direitos Humanos, em muitas cidades ou estados, a UAB, com a Comissão de Direitos Humanos, e existem coletivos de familiares. Dentro nós chamamos do o grupo de desencarceramento, Frente Estadual de Desencarceramento, é o nome que é mais comum, que tem também muitos publicações nas redes sociais. É um direito da pessoa presa de receber visita, é um direito da família. Afinal, a lei fala que a pena é de restrição de liberdade e não de cortar os vínculos da família. Inclusive, é uma coisa mais importante para não cortar os vínculos da família, porque isso é importante até para sair da prisão. Agora, vamos falar de Dom Helder Câmara. O arcebispo foi uma pessoa à frente do seu tempo, que fez da luta pelos pobres a sua vida. E para os que seguem a sua fé, foi um homem santo, e o legado de Dom Helder permanece vivo. Ao longo dos 90 anos em que viveu, Dom Helder Câmara deixou frutos e obras. Publicou 23 livros, 19 desses traduzidos para 16 idiomas. Recebeu 30 títulos de cidadão honorário, 28 de cidades brasileiras. As cidades de São Nicolau, na Suíça, e Rocamadour, na França, também o reconheceram como cidadão pela causa dos mais pobres. Ao todo, foram 716 títulos de homenagens e condecorações. Um dos movimentos mais expressivos da Igreja, a Ação Católica, um movimento de leigos que atuou entre as décadas de 40 e 60, contou com a assistência do Dom da Paz. Que tem suas origens lá em 1920, na Bélgica,
com o padre Cartim, né? Mas depois foi assumida pelo Papa Pio XI, em 1935, né? E foi nessa fase já gloriosa e de grande organização que Dom Helder entrou como assistente eclesiástico. Foi a partir do movimento de leigos que Dom Helder deu início às primeiras manifestações para a fundação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Dom Helder Câmara, né, ele bebeu muito nas fontes do apostolado leigo, como se chamava na época, e com esse nome próprio, que é conhecido na história de Ação Católica, né? Essa Ação Católica teve um desenvolvimento muito grande e tinha muitos setores, né? Era uma organização assim, muito capilar, como disse, e sobretudo na juventude, né? Eles trabalhavam muito com a juventude. Foi com os jovens que o Dom da Paz lutou contra o regime autoritário do país. A grande, a mais poderosa, era a JUC, Juventude Universitária Católica, que deu muito pano para manga para a ditadura militar, né, que enfrentou, e Dom Helder à frente, e com tudo isso, e foi muito perseguida. E morreu muita gente, mártir também, aí, da JUC, né, que militou naquelas épocas da ditadura militar. Em 14 de outubro de 1952, foi fundada a CNBB, que teve em Dom Helder o grande mentor. Naquela época não havia essa organização, né? Havia uma certa reunião de vez em quando, mas não tinha estatuto, não tinha nada. Então ele organizou, né, com as bênçãos, imagine, né, do Vaticano, porque ele era muito amigo pessoal, Dom Helder Câmara, muito amigo pessoal com o padre, de um jovenzinho também magrinho, que era secretário do Papa, chamado Giovanni Battista Montini, que veio a ser depois o Papa Paulo VI. Com a fundação da CNBB, a Igreja Católica do Brasil foi unificada. Até então, cada bispo responsável pela sua diocese cuidava da sua diocese, e a soma desses cuidados era a presença da Igreja no Brasil. Com a CNBB se criou, então, essa instância que, além de respeitar as individualidades de cada bispo nas dioceses, que cuida também da Igreja no conjunto do Brasil. O outro braço de Dom Helder é a Caritas Brasileira, fundada em 1956. E desde então, a Caritas atua com diversas ações em todo o Brasil, especialmente com famílias em situação de vulnerabilidade social. Um dos grandes legados de Dom Helder, né, não só para a Caritas, mas para as pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer, e quem não teve também sabe do seu legado, eu diria que é a preocupação com a vida das pessoas e, sobretudo, a forma de organizar essas pessoas para que elas pudessem refletir sobre os seus direitos, sobre os seus deveres e alcançar, assim, a sua cidadania. É o legado de Dom Helder que permanece vivo. No próximo bloco, vamos rever uma entrevista sobre a gravíssima situação enfrentada pelo povo indígena Yanomami. Eu volto daqui a pouco. Voltamos. O apresentador Wilker Oliveira conversou com o missionário da Consolata, Padre Corrado Dalmonego, sobre a brutal situação do abandono sofrida pelos povos indígenas Yanomami. Nós vamos rever essa bonita conversa. A reserva Yanomami tem mais de 370 aldeias e quase 10 milhões de hectares. A crise sanitária é tão severa que dentro de uma população de cerca de 30 mil indígenas, houve o registro de mais de 11 mil casos de malária. Os dados são do Ministério da Saúde e se referem ao ano de 2022. Eu quero saber do senhor o que pode ter provocado uma situação tão extrema assim. Estamos assistindo a uma crise humanitária pela ausência do Estado. Eu creio que possamos apresentar dois fatores que são gravíssimos e que causam a situação atual vivida e sofrida pelo povo Yanomami. O principal fator é a invasão do território por milhares de garimpeiros,
associados às organizações criminosas. A exploração ilegal do ouro e a presença de milhares de garimpeiros que ocupam centenas de pistas de pouso e garimpos ilegais no território traz consequências devastantes para a floresta, os rios, a contaminação e para a vida das comunidades indígenas. Isso afeta também qualquer possibilidade de atendimento sanitário. O senhor lembrava 11 mil casos de malária identificados no ano de 2022, mas no ano de 2021 foram mais de 20 mil casos, quando em 2014, 15 não superavam os 2 mil casos. Então foram decuplicados os casos de malária. A isso acrescentamos afecções respiratórias e gastrointestinais, a perca dos recursos da floresta, a perca das possibilidades de autossustentação do povo. Então, e não é uma situação que se criou do dia para a noite, da noite para o dia, mas é uma situação que se alastra há anos, trazendo aquilo que somente hoje na mídia é colocado à tona, mas já foi denunciado e notificado inúmeras muitas vezes, né, a todas as autoridades do Estado brasileiro, aos 3 poderes. Então, tristemente, só hoje tem aparentemente um interesse manifesto pelo atual governo federal, e isso gera uma certa esperança, mas é uma situação longa que se gerou ao longo dos anos de destruição do território e das comunidades e uma desassistência sanitária que traz as consequências que hoje as imagens tristes de crianças, de pessoas, idosos, desnutridos, atraem muita tristeza, muita atenção da população do Estado. Padre, a gente está vendo, enquanto o senhor fala, algumas imagens mais gerais. Por quê? A gente sabe que faz parte, inclusive, da cultura Yanomami. Eles têm algumas restrições com essa questão da imagem de pessoas adoecidas, de pessoas mortas e tudo mais. Mas essas imagens já se popularizaram em vários outros veículos de comunicação. Queria que o senhor descrevesse para a gente a situação encontrada aí na região. É possível contar para a gente? A descrição é muito triste. As imagens, como o Wilker lembrava, as imagens são uma dimensão muito delicada para os Yanomami. Lembro que a imagem daquela pessoa idosa, com um pouco mais de 60 anos, mas que para os Yanomami é uma idade considerável, né? Que circulou na balança, ela acabou de falecer no domingo. Então, gera muita tristeza, muita angústia o fato que imagens como essa circulem para os Yanomami, mas foi uma necessidade, tristemente, para sensibilizar aonde as palavras, as denúncias e os números não conseguiam chegar. Então, a situação é de uma agressão que investe mais de a metade, né, 270 das 350 comunidades distribuídas na terra indígena Yanomami, com mais de 50% da população que está obrigada a conviver com garimpos ilegais e grupos criminosos que controlam essa exploração ilegal de ouro, cassiterita e outros minérios, com todas as consequências que isso comporta. Os Yanomami, quando conseguem transmitir informações que chegam até a cidade, até os mídias, denunciam a invasão do seu território, os conflitos, as mortes. Junto com o garimpo, chega a distribuição de bebida alcoólica, drogas e armas, configurando aquilo que é denominado narco-garimpo. E foram abandonados pelo Estado brasileiro, abandonados a conviver com grupos criminosos e situações ilegais. A isso também se ajuntou aquela que é a desassistência sanitária, fechamentos de postos de saúde nos últimos anos, por dezenas de vezes, às vezes por meses, até o abandono completo do posto de saúde numa região chamada Homoshi, que foi controlado pelos garimpeiros que usaram este posto de saúde como depósito de combustível e depois deram fogo, incendiaram o posto de saúde em revelia, em vingança, a uma operação de combate às ações ilegais. Então, a destruição das roças, nos contam
os Yanomami, o adoecimento de criança, o emagrecimento progressivo de crianças e com patologias diferentes, curáveis, como pneumonia, malária. As crianças e os idosos, as pessoas mais frágeis, chegam a falecer porque os postos ficaram desabastecidos de remédios básicos. Nós temos informações de falta de dipirona sódica, paracetamol, antibióticos, cloroquina, primaquina, os remédios necessários para o tratamento da malária. Então, todos esses remédios que são fundamentais, faltando nos ambulatórios, trazem consequências que são devastantes e que chegam a apresentar os números. Mais de 500 crianças morreram nos últimos 4 anos por patologias que são curáveis. Mais de 99 crianças morreram no ano de 2022. Então, esta é a situação gravíssima a qual o povo Yanomami está constreito, obrigado, né, a sobreviver hoje. Uma tragédia, né, padre? Eu tenho mais um dado aqui. Estima-se que dentro dessas terras estejam mais de 20 mil invasores. Quase a mesma quantidade ali, um pouco menos da quantidade de Yanomamis que tem lá, né? Quem são esses invasores e de que forma eles mais influenciam na vida desses povos? Você já mencionou a questão da violência, a questão também da contaminação, tudo isso é impacto dessas invasões que acontecem lá nessas terras. Sim, as estatísticas nos dizem na faixa de 20 mil garimpeiros que atuam ilegalmente no território Yanomami. É uma estatística que é possível fazer pelo tamanho do desmatamento, o tamanho das crateras a céu aberto, né? Garimpos a céu aberto, crateras que constituem cicatrizes e feridas na floresta, o número de dragas e balsas nos principais rios da terra Yanomami. Esses garimpos ilegais são atividades, de fato, ilegais num território indígena e são instigados e favorecidos por poderes econômicos, elites locais, também pelo aumento do preço do ouro no mercado internacional e por manifestações, também por parte do anterior governo federal, manifestações de apoio ao garimpo. Lembro ainda que existe um projeto de lei que transita no parlamento para digamos, entre aspas, a regulamentação, mas eu diria a liberalização, a abertura das terras indígenas ao garimpo. Esta é uma ameaça gravíssima. Este projeto de lei deve imediatamente ser parado, mas já foi julgado inconstitucional também. Então, estas pessoas também, os garimpeiros que trabalham lá, atuam em ações que são ilegais, juntamente com grupos criminosos. Padre, de acordo com o Ministério dos Povos Indígenas, estima-se, esse número inclusive o senhor já trouxe para a gente em alguma parte, estima-se que ao menos 570 crianças tenham morrido de fome, desnutrição e contaminação pelo mercúrio entre 2019 e 2022. Claro que os problemas já existiam antes, durante outros governos, mas é possível a gente dizer que durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro houve uma piora nas condições de vida do povo Yanomami? Com certeza, os índices nos apresentam isso, pelo agravar-se o número, a quantia de casos de malárias e desnutrição. Houve uma desassistência sanitária e não faltaram avisos, não faltaram recomendações por parte do Ministério Público Federal, por parte do Supremo Tribunal Federal, não faltaram, só que as ações do anterior governo federal foram insignificantes. Uma mesma investigação da Polícia Federal aqui no Distrito Sanitário Yanomami identificou desvios de recursos que deveriam ser aplicados para a compra de remédios e abastecimento de farmácias, desvio de recursos e corrupção nisso. Então, podemos dizer que nos últimos anos houve efetivamente um agravo devido a uma desassistência sanitária. A impossibilidade das equipes multidisciplinares de saúde atuar na área, o desabastecimento dos ambulatórios, dos postos de saúde, obriga também os enfermeiros que atuam no território a solicitar remoção de pacientes para a cidade, na esperança que possam receber um tratamento de saúde, algum tratamento de saúde.
Isso implica que boa parte dos recursos sejam gastos para transporte aéreo, para deslocamento de pacientes, quando poderiam ser aplicados no território para tratamento de patologias que seriam curáveis no território. Então, temos um desvio de dinheiro, uma corrupção e uma má administração e gestão dos recursos aplicados para a saúde indígena. Agora, o governo federal declarou emergência de saúde pública no território indígena Yanomami. No fim de semana, o presidente Lula foi até Roraima e anunciou, além de medidas de apoio aos indígenas, o combate ao garimpo. Quero saber do senhor, o que se espera da atuação do Estado para a proteção desses povos? A declaração de estado de emergência em saúde pública nacional, feita pelo atual governo, é uma manifestação que gera alguma esperança. Pelo menos parecem existir hoje intenções que nos últimos anos foram muito faltas. Agora, não será suficiente passar este período de emergência, pois será necessário reestruturar a assistência sanitária e as políticas públicas voltadas para os povos indígenas no Brasil e o povo Yanomami em particular, que está vivendo essa crise humanitária, esse colapso na área de saúde. Então, se espera, além de um atendimento, de uma reestruturação do sistema sanitário, a desintrusão do território Yanomami dos invasores que afligem as comunidades e destroem o território. A desintrusão do território Yanomami dos garimpos ilegais é um fato necessário para qualquer possível reestruturação da vida deste povo, seja para poder realizar atividade de assistência sanitária, seja para poder evitar aquilo que muitas pessoas já descrevem como um genocídio, mas também, além da morte física, o etnocídio, a ameaça à vida, à sobrevivência cultural desse povo, que é obrigado a viver na proximidade de grupos criminosos e ilegais que mostram o pior que a nossa sociedade pode mostrar aos povos indígenas. Então, além dessa emergência sanitária, será necessário a implementação de políticas públicas em todos os âmbitos para poder defender a vida desse povo indígena na floresta, nessa fronteira amazônica. Você pode rever este programa em nosso canal do YouTube, paieterno.com. O programa Primeiro Plano desse dia fica por aqui. Eu desejo um excelente final de semana e até a próxima.